Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Amém? Amém. Então, irmãos, esta palavra, esse versículo pequeno que eu acabei de expor aos irmãos nessa noite, tem um valor imensurável, de grande importância para a igreja do século 21, para a igreja de hoje. Visto que a palavra do Senhor, ela traz para nós uma revelação profunda acerca da ceia, porque, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não estava presente na igreja de Corinto quando ele vai escrever esses ensinamentos, essas instruções, a qual ele deixa escrito nessa carta, visto que alguns atêm essa carta pela segunda carta de Paulo, a primeira sendo a segunda, porque nesse tempo aqui, a igreja em Corinto era uma igreja abençoada, cheia de dons, cheia de riquezas espirituais. Mas o que nos chama a atenção é que quando esta igreja está no auge, a palavra do Senhor vai dizer que pela população e os acontecimentos, aquilo que estava inserido na sociedade de Corinto, fazia com que no meio dessa igreja estivesse muito paganismo, muita miscigenação, muita mistura de adorações, e a igreja começou a ser contaminada com algumas liturgias pagãs da época. Havia templos que eram consagrados a Satanás em Corinto. Nós vemos os templos de Afrodite e vários outros templos que ali estavam, e havia sacerdotes e sacerdotisas desses templos, e o costume deles começou a misturar com a igreja de Deus. E as reuniões que ali estavam sendo realizadas também começou a sofrer, porque os crentes, os cristãos daquela época, eles reuniam na igreja de Deus para poder adorar o Senhor, e principalmente nesse tempo eles estavam ali celebrando a ceia, e os irmãos ajuntavam na igreja para poder ceiar. Paulo vai receber uma carta, ele está ainda em Éfeso, e ele vai receber uma carta dessa igreja. Eu disse que é tido como a segunda carta, porque ele recebe uma primeira carta, responde e ela se perde. Então não chega até a igreja. E depois de algum tempo, meado aqui da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, aproximadamente pelo ano 55, 56 depois de Cristo, então Paulo vai receber uma outra carta com reclamação acerca da reunião de Santa Ceia, que os irmãos estavam reunindo na igreja. E Paulo recebe, alguém escreve uma outra carta para o apóstolo Paulo. Ele recebe, fica sabendo do que está acontecendo, que os irmãos reúnem na igreja para participar da ceia. E no tocante eles preparam tudo. E quando eles reúnem, chega alguns que têm uma influenciazinha a mais, e começa ali participar, comer, beber, e chega até se embriagarem. E aqueles que são, na linguagem de hoje, aqueles que são pobres, aqueles que são necessitados, eles ficam aterrorizados, envergonhados, eles ficam decepcionados. Por quê? Porque não sobra para eles. Aqueles que têm influência chega primeiro e faz uma bagunça, come, bebe e até mesmo se embriagava, deixando os necessitados mais fracos desprovidos da ceia. Então Paulo recebe uma carta com reclamações acerca disso. Então Paulo responde essa carta dizendo que
que a instrução que ele agora passa para a igreja de Corinto não é digna de elogios, não é digna de aplausos para com a igreja. Por quê? Porque aquilo que é sagrado, aquilo que é para edificação dos irmãos da igreja, está sendo algo para a vergonha, para desprezo, aleluia, para conflito daqueles que se reúnem. Irmãos, a ceia do Senhor, ela é de suma importância para a igreja, não só para a igreja de hoje, mas para aquela época e para a igreja que vem vencendo as barreiras do tempo e chegou até nós nesta noite. A ceia do Senhor, ela é importante. Por quê? Porque a ceia significa comunhão, a comunhão de nós para com Deus através do sangue, aleluia, do Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício, da morte de cruz do Senhor, para que o sangue dele pudesse perdoar o pecado, pudesse nos lavar, nos redimir de tudo aquilo que eu e você não tínhamos condições, aleluia, de fazer por mero mérito nosso. Mas Deus, enviando Jesus na forma de homem, ou seja, Deus humanizado, ele deixou a tua glória lá em cima no céu e veio, tomou a forma de homem e veio até essa terra, aleluia, para poder entender o que passa na minha e na sua cabeça, para assim ele poder, aleluia, em um plano salvífico elaborado na eternidade, vir à terra, passar por sofrimento, angústia, desprezo, aleluia, por amor a mim, por amor a você. Tem alguém entendendo isso aqui? Ele sofreu por mim e por você. Ele enfrentou um vale sombrio, aleluia, da sombra da morte. Ele sofreu angústias que eu e você não suportaríamos dentro de um vale esmagador, o Getsemane. E lá dentro, quando ninguém podia entendê-lo, ele deixou Pedro, Tiago e João, aleluia, em um lugar separado, entrou dentro daquele vale, e lá dentro de tanta agonia, de tanto sofrimento por antecedência, aleluia, os poros do corpo dele se abriu, aleluia, o suor saiu, e sangue saiu junto. Isso era a pressão, aleluia, que ele estava sentindo antes de acontecer, porque ele estava dizendo, por amor a você, por amor a essa igreja, por amor a esta noite, glória, eu vou até o fim desse vale, mas eu vou dar salvação para eles. E muitas das vezes nós não entendemos, mas Deus enviou Jesus para que entrasse em um vale, sofresse a dor que eu e você estaríamos sentindo, para que eu e você não tivéssemos que sentir. Ele suou grandes gotas de sangue, mas ele também saiu do vale, passou pela mão das autoridades, foi escarnecido, foi desprezado. Isaías 53 é que vai dizer isso, que não tinha beleza, ninguém via beleza alguma nele, mas ele, aleluia, tomou a minha e a sua dor, aleluia, e como uma ovelha muda, ele foi caminhando até o matadouro, mas não abriu a sua boca. Aleluia. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós vamos ver que ele sofre tudo isso, além de sofrer o desprezo, o escárnio pelas mãos dos próprios, aleluia, que diziam que eram judeus, que estavam ali, aleluia, dizendo que é judeu, mas estava querendo matá-lo, e assim caminhou fazendo. Ele vai em uma via dolorosa carregando a arte da cruz, e quando ele chega lá em cima no lugar chamado Gólgota, caveira, aleluia, ali ele não é morto, ninguém mata ele, ele diz, a minha vida eu dou, para depois tomar de volta. E ele, lá em cima, ele dá um grito dizendo, está consumado, tetelestai, está consumado, eu cumpri tudo o que tinha que fazer para poder dar salvação, comunhão pelo meu sangue, aleluia, para todos aqueles que seguem, que me seguem, aqueles que estão, aleluia, que confessaram
com Deus e que possa ter acesso ao céu novamente. Irmãos, isso é um pouco do plano salvífico, é aquilo que Deus bolou, que Deus instituiu na eternidade e trouxe para hoje, para o tempo, para que eu e você desenvolvêssemos a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus aqui, para depois retornar para lá. Glória a Deus. Só que a palavra vai dizer que Paulo disse: olha, eu recebi essas denúncias da igreja dizendo que vocês reúnem para a ceia, mas fazem de forma desordenada, e isso não é digno de elogio. A importância da ceia é nos levar a ter comunhão, a ter intimidade com Deus. A importância da ceia é fazer com que a cristandade, a igreja, os irmãos vivam em completa união, porque a comunhão com Deus nos leva a ter comunhão com os irmãos, e a comunhão com os irmãos nos leva a ter acesso ao céu. Glória a Deus. Então agora Paulo vai dizer o seguinte: olha, as reuniões de vocês mais prejudicam do que faz bem. Porque nós não podemos reunir para participar do corpo e do sangue do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito. Nós não podemos fazer da ceia do Senhor como uma ceia quando nós nos reunimos dentro da nossa casa ou em qualquer uma outra festinha que existe por aí de aniversário ou de qualquer uma outra comemoração. Nós precisamos reunir com ordem e com decência para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora Paulo ele segue dizendo o seguinte: vocês participam, vocês reúnem, uns comem, bebem, embriagam, misturado com tantas coisas que existe nesse mundo aí afora na sociedade, e depois vem para cá, reúne e não tem reverência para com Deus, com aquilo que está sendo feito, porque é para trazer comunhão e está desunindo a igreja. Não que a igreja aqui esteja assim, mas nós estamos em uma Santa Ceia e nós precisamos falar da Santa Ceia. Então Paulo está trazendo essa instrução e está dizendo assim: olha, eu estou dando a vocês essas instruções, mas não espere que eu vou elogiá-los, não espere que eu vou aplaudi-los. Por quê? Porque não é assim que nós temos que reunir para participar do corpo e do sangue de Jesus. Não é assim que nós vamos obter comunhão com Deus. Não é assim que nós vamos viver unidos dentro da casa do Senhor. Paulo está instruindo a igreja, porque Paulo quer que a igreja cresça, que a igreja desenvolva a vida espiritual. Porque Paulo sabia que a igreja é uma instituição de Deus na terra, para poder trazer benefícios para a sociedade, para os lares, para as famílias. Porque Paulo sabia que a ceia do Senhor é para poder trazer comunhão para a igreja, trazer comunhão da igreja para com Deus. Então a ceia do Senhor é importante. Então Paulo agora ele vai chegar e dizer para eles o seguinte: olha, tem alguns que até embriagam, tem alguns que comem tanto que deixa os outros sem participar da ceia, como se isso fosse um banquete normal, comum em qualquer lugar. Aí Paulo vai dizer o seguinte: olha, parece que vocês não têm casa. Se alguém tem fome, coma em casa. Não faça da ceia do Senhor como um banquete que alguém chega, passa por cima de tudo, faz o que quer, embriaga, come até se fartar e deixa os demais que são necessitados sem participar. Então Paulo diz assim: olha, dessa forma eu não elogio vocês. Não esperem elogios, não esperem aplausos, porque eu não posso. Aí Paulo vai chegar e dizer assim: olha, sabe por quê? Porque o ensinamento que eu recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei, é o que eu entreguei para vocês. E aí Paulo vai dizer o seguinte: na noite em que Jesus foi traído,
ele pegou o pão. Glória a Deus. Levantou e deu graças. Aleluia. Depois ele partiu o pão. E ele vai dizer: esse pão é o meu corpo, que eu entreguei por amor de vós, que eu parti, que foi partido por amor de vós. Então, esse pão simboliza o meu corpo. Partiu. Ele está contando o que Jesus fez. Partiu o pão e começou a distribuir. Tomai e comei. Isso é o meu corpo. É partido por amor de vós. Aleluia. E aqueles que foram participando do corpo do Senhor foi recebendo. Aleluia, cura. Glória a Deus. Foi recebendo renovo. Foi recebendo libertação. Foram transformados. Foram cheios da presença de Deus. Receberam comunhão com Deus através do corpo de Jesus. Glória a Deus. Depois que ele terminou de servir o corpo dele, ele disse assim: agora levantou o cálice, o suco de uva, deu graça e dividiu entre os irmãos, os discípulos, e disse assim: essa aqui é a aliança do meu Pai com vocês. É a aliança que Deus fez através de mim, do meu sangue. Ainda não tinha acontecido, mas tudo que nós vivemos aqui já aconteceu na eternidade. Nós só estamos desenvolvendo isso no tempo presente e precisamos tirar de letra, porque nós já estivemos lá, saímos de Deus e vamos voltar para lá. Aqui nós só estamos desenvolvendo algo que já aconteceu na eternidade. Glória a Deus. E aí ele disse assim: esse cálice, esse suco simboliza o meu sangue. É a aliança, a nova aliança que o meu Pai, que Deus fez através de mim para com a igreja de hoje. E ele disse: tomai todos e bebei. Esse é o meu sangue. Ele estava trazendo uma revelação profunda na ceia. Ele está dizendo o seguinte: o pão é o meu corpo, simbolicamente simboliza o meu corpo, que é partido por amor de vocês. Eu vou enfrentar uma via dolorosa, eu vou subir até o Calvário, eu vou ser humilhado, mas eu estou fazendo isso por amor de vocês. Então ele pega o pão e começa a explicar o plano salvífico, dizendo: esse pão é o meu corpo, eu vou sofrer isso, eu vou passar por isso, eu vou chegar lá em cima, eu vou ser crucificado, mas é por amor de vocês. Aleluia. Aí ele pega o cálice e ele explica a mesma coisa, dizendo: isso aqui é o meu sangue. Eu vou subir a via dolorosa. Ele repete de novo. Nós precisamos fazer isso, gravar na memória. E ele diz o seguinte: eu vou subir até o Calvário. Meu sangue vai sendo derramado. Mas onde caiu uma gota do meu sangue, quem quiser tem cura. Quem quiser tem libertação. Porque o sangue de Jesus que foi derramado foi para trazer para nós cura, libertação. Aleluia. Quem cresce, receber batismo no Espírito Santo, ser transformado, receber comunhão, ser cheio de vida, avivado, aleluia, e continuar crendo e aguardando a volta de Jesus para poder ir para o céu. Então ele disse: esse sangue aqui, esse suco, é a nova aliança no meu sangue, que o meu Pai selou através de mim, para vocês poderem ter vida e comunhão com Deus. Glória, glória a Deus. E ele vai dizendo: olha, para participar do corpo e do sangue, para participar do meu corpo e do meu sangue, para participar da ceia, ele está dizendo o seguinte: é preciso trazer vivo na sua mente, no seu coração, a importância da ceia. Qual que é a importância da ceia para a igreja? É lembrar que Jesus morreu para poder nos dar vida eterna, para poder salvar a minha alma e a sua alma. A importância da Santa Ceia é Jesus trazer transformação. E ele começa dizendo: olha, eu transformo o pão no meu corpo, eu transformo o suco de uva no meu sangue. E por aí você imagina o que ele pode fazer na minha e na sua vida. Aleluia, Jesus. Trazer isso vivo dentro de nós. E ele diz assim: olha, todas as vezes que vocês participarem do corpo e do sangue, do meu corpo e do meu sangue, não faça isso
com desordem, com discórdia, com briga, com desavenças. Não faça isso com raiva, mas faça isso em memória de mim. Em memória é sabendo, é tendo consciência do que é a Santa Ceia, do que ela pode causar na minha e na sua vida. É estar com a nossa consciência, aleluia, com entendimento, o que é a ceia, para que ela serve. Aí Paulo vai dizer, é por causa disso que tem muitos doentes que dormem. É porque participa do corpo do Senhor como os irmãos de Corinto, achando que é um banquete normal, que é algo comum, que a Santa Ceia do Senhor não tem valor nenhum. É só chegar aqui, comer, esbanjar, encher a barriga, beber até embriagar e depois ir embora para casa. Não tem valor nenhum. Então Deus está dizendo, Jesus está dizendo, o que eu aprendi do Senhor, é isso que eu estou ensinando para vocês. Então, irmãos, a Santa Ceia é para nos melhorar. A Santa Ceia é festa, porque Jesus morreu, mas ressuscitou, mas deixou uma promessa, que se nós participarmos do corpo e do sangue do Senhor, dando o valor necessário, aleluia, que é e que tem a ceia, em breve Jesus voltará para nos levar, para que onde Ele estiver, estejais vós também.